investimento anjo, de investimento em tecnologia especializada, empreendedor em arte, investidor mão na massa, economia do cenário do investimento anjo no Brasil. People to Biz. Bem-vindo, bem-vinda a mais um People to Biz, Pessoas e Negócios. Você pode acompanhar nossas entrevistas pelo meu perfil no LinkedIn, Luiz Cláudio Alan, e nos canais da People to Biz no Spotify e aqui no YouTube. Como executivo na IBM, ele acompanhou de perto os avanços das novas tecnologias nas últimas 2 décadas e é um reconhecido especialista em inteligência artificial e transformação digital. Nas suas veias, corre o sangue da inovação. Quando os microchips, processadores e computadores se popularizaram, ele estava lá. No nascimento da internet, estava na sala de parto. Nosso entrevistado desta semana é Ricardo Gasoli, um executivo de TI que hoje brinda o ecossistema de startups e tecnologia como professor convidado e membro do Centro de Referência em Inovação da Fundação Dom Cabral, além de ser membro associado do BR Angels e da Antiam Brasil. Como empreendedor, é cofundador da Aluminitech, uma edtech voltada ao desenvolvimento de profissionais no contexto da transformação digital. Conversamos sobre o futuro dos negócios e da sociedade com o avanço da inteligência artificial, a disrupção de setores como varejo e educação e o que podemos esperar da Web3, especialmente a aceleração do metaverso e das NFTs, e muito mais. Sobre quais são suas apostas para o futuro da tecnologia, ele dispara. As tendências estarão na Web3. Confira agora os principais trechos da entrevista. Você tem uma formação na área de administração de empresas, mas acabou construindo uma carreira aí no mercado de tecnologia. Passou mais de 17 anos na IBM, acompanhando toda a revolução tecnológica das últimas 2 décadas. O que te levou para o mundo da tecnologia? Conta essa tua história para a gente com a tecnologia. Obrigado aí do convite, é uma honra participar aqui dessa entrevista contigo. E a tecnologia sempre foi minha paixão, né? Eu sempre gostei de inovações, de pensar fora da caixa, e eu acho que a inovação esteve sempre no meu DNA, né? E foi um processo natural, né? Apareceu a oportunidade na IBM, eu agarrei, obviamente, e dali eu construí essa carreira em tecnologia, passando aí por várias transformações e aí fazendo várias inovações ao longo do caminho. E hoje, mais do que nunca, eu tenho a certeza, né, que foi um passo bem dado, porque construí uma carreira bacana e, após isso, hoje busco ajudar as organizações aí nessa transformação digital. Que evoluções que você acompanhou na tecnologia de inteligência artificial nesse longo período na IBM e quais são suas projeções para os próximos anos? Há muito tempo que se fala sobre inteligência artificial, mas a grande revolução que ela fará nos negócios parece que está só começando, né, Ricardo? Respondendo a tua pergunta, a inteligência artificial, né, já teve várias evoluções, né, e de uns anos para cá, a evolução tem sido exponencial. A gente fala da inteligência artificial, primeiramente, como ela sugerindo insights para nossas decisões da vida, né? Então a gente vê empresas como Netflix, Amazon, Google sugerindo coisas, né? Filmes, livros, programas de TV, e muito em breve a gente vê a inteligência artificial que irá tomar decisões, né? E por nossa vida. E de uma certa forma vai facilitar a nossa vida, porque ela vai ajudar baseado nos nossos gostos, nas nossas preferências, ela vai tomar as decisões por nós. Mais ainda, com a aceleração do 5G, né, aparece aí a internet das coisas, né, que são sensores conectados a diversos objetos, transmitindo dados, e esses dados alimentando toda a inteligência artificial para que cada vez mais esses dados sejam minerados pelas empresas, e as empresas aí conseguem fazer marketing personalizado, influenciar na compra, e obviamente isso vai para as redes sociais, né? E a gente viu recentemente, né, o grande impacto dessa OpenAI, que é o ChatGPT, que textos, né, que foram escritos, né, pela inteligência artificial, e que as pessoas veem que cada vez mais as pessoas que dominarem a inteligência artificial podem ter até o domínio sobre como influenciar os seres humanos, né? Porque consegue aí escrever textos de uma certa forma melhores até que os humanos, né? Então imagina só o poder, né, de governos e de organizações que detêm
o potencial da inteligência artificial. E aí vem aquelas discussões, né? Tanto para o bem, tanto para o mal, né? Então é importante que a gente sabe que a tecnologia pode ser, né, de uma certa forma, usada e grande parte é pelo benefício da humanidade, mas tem aqueles momentos que as pessoas buscam também para o lado que não é tão bom. Mas, resumindo aí, Luiz, eu penso que a inteligência artificial ainda tem uma evolução muito grande, principalmente agora com essa abertura aí do chat GPT. Essa é uma das grandes preocupações, né? O quanto que a inteligência artificial vai poder substituir determinadas funções, substituir o ser humano, roubar empregos, né? Você acredita que a inteligência artificial vai chegar a um ponto de que ela possa ter a mesma criatividade do que o ser humano, que ela consiga substituir a parte da inteligência humana? Até por isso que ela se chama inteligência artificial, né? Porque não é uma inteligência humana. Será que um dia ela vai se equiparar à inteligência humana? Eu não acredito nisso, Luiz. Eu entendo que a inteligência artificial vai facilitar em muitas atividades, atualmente, principalmente as repetitivas, né? Então, a gente vê várias iniciativas como o Robotic Process Automation, que a gente vê várias empresas criando rotinas que antes se fazia manualmente, se fazem hoje por processo de robotização. Tem também a parte de decisão, né, onde hoje a gente vê sugestões, como eu falei no início, e daqui a um tempo vamos tomar decisões. Mas eu acredito que a inteligência, a criatividade, né, o poder do ser humano vai justamente nessa parte pensante da criatividade, de pensar fora da caixa, vai depender do ser humano. E é por isso que eu sempre digo que, aliado o ser humano com essa criatividade, com esse poder de olhar fora da caixa, aliado com essa tecnologia, tem um poder muito forte. E é isso que as empresas deveriam usar para exercer aí vantagem competitiva. Mesmo porque a inteligência artificial ela vai continuar sendo alimentada pela inteligência humana, né, Ricardo? Você falou do chat GPT, por exemplo. Tudo que ele faz é buscar uma série de informações em torno de um determinado tema e consolidar isso num texto, mas o texto não segue um raciocínio lógico, não tem a parte criativa, né? Ele basicamente uma nova forma de apresentar um resultado de busca, é quase isso, né? Então, logicamente que ele pode resolver muito, acelerar muito o processo de escrita para as organizações, mas quando se trata de escrever um artigo de opinião, uma matéria jornalística, um livro, um romance, né, uma crônica, um livro de ficção, quer que seja, acho difícil que ele consiga substituir a inteligência humana, mesmo porque, para ele poder escrever algo, ele vai precisar buscar esses dados que são imputados na nuvem pelo ser humano, não é isso? Com certeza. E isso na área da medicina, né? Hoje a gente vê a inteligência artificial dando insights para o médico, mas o médico toma a decisão que remédio usar, que remédio aplicar no paciente. E, obviamente, essa aceleração, né, com o chat GPT pode consolidar dados, escrever materiais e bibliografias, mas vai depender ainda do médico, que vai analisar e tomar decisão sobre o que fazer. Isso na medicina, isso dentro das empresas. Então, o que a gente não pode acontecer é as pessoas resistirem à tecnologia. A cultura organizacional sofre muito, né, para você aplicar uma transformação, justamente porque as pessoas têm algum receio de que a tecnologia vai substituir o trabalho delas. Que a tecnologia é um potencial aliado para habilitar, né, a sua ascensão na carreira, aí ela pensaria diferente. Eu acho que as transformações seriam mais fáceis nas organizações. E é aquela história, né? As pessoas não resistem à mudança, porque por que eu vou mudar se está dando certo do jeito que eu estou fazendo? Mas, hoje em dia, muito mais do que no passado, quanto mais as pessoas resistirem, quanto mais as pessoas não olharem as tendências, mais rápido elas vão sair do mercado de trabalho. A transformação digital se tornou mandatória para a sobrevivência dos negócios dentro da economia da inovação, foi ultra acelerada pela pandemia, mas o maior desafio que as empresas enfrentam para conduzir a digitalização dos negócios está justamente na questão da cultura organizacional das empresas. Como é que a gente muda esse mindset dos colaboradores
para que essa jornada de transformação ocorra da forma mais fluida possível? Tem uma pesquisa do Gartner que diz exatamente que, mundialmente, a maior barreira para a transformação digital é a cultura, né? 46% no mundo e 64% do Brasil. Tem 7 passos que eu acho que é muito importante quando você coloca uma estratégia de transformação digital. Primeiro passo tem que ter lá o comprometimento do C-Level, né? Do CEO, tem que acreditar realmente que vai transformar. E não é simplesmente ele mandar um comunicado, é ele saber que vai ter várias mudanças ao longo do caminho. O segundo passo muito importante é que a comunicar, né? A comunicação muito importante, tanto do C-Level como da média gerência, porque são eles que estão com os times no dia a dia. E às vezes você olha os gerentes, né, a média gerência não comprando. Por quê? Ou a comunicação não foi boa, ou existe essa desconexão. Então, também é importante ter esse engajamento da média gerência. Depois, eu acho que é muito importante você ter um mapa dos skills que você tem, né? O conhecimento das pessoas. Trazer essas pessoas, né? Saber aquelas que têm o conhecimento e aquelas que não têm, para você dar suporte com o treinamento, e também saber aquelas que compram essa transformação, que muitas vezes as pessoas, apesar de ter o conhecimento, não compram a transformação. E você precisa, através de comunicação e aliar aí o bônus, né, de performance, para que essas pessoas consigam aí participar dessa transformação. Ter uma cultura ágil, né, ou seja, a transformação, experimentar rápido, aprender com o erro e ter times diversificados. Medir o sucesso da transformação. Muitas vezes eu vejo as empresas, né, terem aí um PowerPoint maravilhoso, uma estratégia fantástica, e ao final não mede o sucesso da transformação. Então, esses são passos importantes, né, que você precisa colocar numa estratégia para que ela tenha sucesso na transformação. E, obviamente, ao longo desse caminho, comunicar, né, as pequenas vitórias, reconhecer os talentos. As pessoas gostam de saber que o trabalho que elas estão fazendo está gerando um resultado. E para onde nós estamos indo, né? Onde o barco vai nos levar? Porque isso depende do emprego deles e das famílias que estão por trás deles. Você é sócio de uma EdTech, né? A Luminitech, que desenvolve cursos profissionais na área de tecnologia. Um desses cursos é sobre metaverso. Foi o grande tema de 2022 e possivelmente continuará sendo um grande tema neste e nos próximos anos. Qual que é a tua visão sobre o metaverso? É uma tecnologia que vai, de fato, vingar e transformar diversos setores de negócios ou será só uma moda passageira? Luiz, essa é uma pergunta que, se a gente lembrar na época da internet, quando surgiu a internet, muita gente falava: isso é uma moda, né, ou vai realmente alavancar os negócios? E a gente via grande dificuldade, né, dos computadores se falarem, né, de se comunicarem, até que alguém criou o www e aí a internet vingou. Eu acredito no potencial do metaverso, porque a gente vai ter um ambiente em 3D, hoje a gente está em 2D, e eu já vejo muitas empresas, né, inclusive em conversas, quando eu falo sobre transformação digital, nas entrevistas que eu faço com C-Levels, né, e eles mostrando que o potencial que eles já vêm experimentando com o metaverso. Empresas tanto grandes como médias e pequenas estão fazendo testes, né, para entender como funciona o metaverso e como se encaixa. A minha recomendação é importante entender qual é a sua estratégia, né? E depois você busca a tecnologia, porque eu ouço muitas vezes as pessoas falarem: eu quero entrar no metaverso, mas não tem uma estratégia para quê e aonde quer chegar com o metaverso. O importante nesse momento é testar. Mas muitas empresas que estão usando, como já vi, montadoras usando para fazer treinamento, e você consegue ver o carro muito melhor, né, de que peça colocar, como encaixar, economias, né, e a pessoa não precisar viajar e fazer um treinamento dentro do metaverso. Eu vejo o mundo da moda explorando demais o metaverso, né, bolsas que não existem no mundo físico sendo vendidas a um valor exorbitante, como no mundo real. Vejo pessoas se vestindo para festas, né, e participando em redes sociais e dizendo que na cidade dela não tem tanta novidade como existe no metaverso. E eu vejo um potencial muito forte, porque essa geração, né, que está aí vive o digital.
E entre o digital e o mundo físico não existe muita diferença. Então esse é o consumidor que está chegando e tem um potencial enorme. A gente ainda não sabe aonde ele vai chegar, mas eu diria que dentre as tendências que existem atualmente, é uma tendência que precisa ser olhada e testada com certeza. E aqueles que saírem na frente, como a gente sabe, né, é a disrupção. As pessoas às vezes não acreditam e a hora que elas acordam para tal tendência, já é tarde demais. E o mercado de NFTs, como é que você enxerga atualmente? Cabe um parênteses que uma cliente minha disse que a gente está no metaverso na era da internet de escada do metaverso, né, que realmente é só o começo. Eu achei uma boa analogia. É uma boa Uma analogia. boa analogia. E foi exatamente como você abriu tua resposta, dizendo, né, será que naquela época, e eu acompanhei junto com você também, né, o nascimento da internet, a gente dizia, mas será que esse negócio vai dar em alguma coisa, né? E aí, a NFT nos parece algo realmente do outro mundo, né? Você acha que essa é uma tecnologia que vai ganhar corpo nos próximos anos? Eu vejo os NFTs como uma grande parte das comunidades, né? Você olhar um NFT, que comunidade você faz parte. Então, você vai ter um NFT, se você faz uma doação para um terceiro setor, você vai ter um NFT daquela comunidade dizendo: olha, eu faço doação. Se você gosta de carro esportivo, você vai ter um NFT da marca que você gosta. Se você, os nossos clubes, né, de futebol, que já estão lançando NFTs, né? A gente viu na Copa vários jogadores lançando NFTs de selos, né? E vendendo esses NFTs. Então, você vai ter comunidades do seu time de futebol, você vai ter comunidades, né, de NFT do seu carro esportivo, e esses NFTs vão dizer quem é você, Luiz, sou eu, Ricardo, né, quem são as pessoas, quais são as preferências, aonde ela gosta de ir, o que que ela frequenta. E cada vez mais, né, e até mesmo por questão de segurança, né, o NFT é criptografado, né? E você sair com o Rolex hoje, se você tem um certo risco nas ruas no Brasil, né? Principalmente em São Paulo. Então, você tem um NFT, você tem lá o seu certificado daquela marca, né? Que você comprou aquele objeto e você faz parte. E o metaverso ajuda bastante a realizar esses sonhos, né? Porque mostra essa comunidade e você vai dizer: olha, eu estou vestindo esta roupa, usando este relógio, indo com este carro. Por exemplo, você viu a Porsche fazendo lançamentos do Porsche dentro do metaverso. Então, a experiência imersiva é muito interessante, né? Obviamente, como você falou, né, era de escada, porque ainda tem alguns problemas de interoperabilidade, de latência, mas eu acredito que a tecnologia tem evoluído e vai continuar evoluindo. E quanto mais rápido ela evoluir, eu acredito no potencial do metaverso e dos NFTs. E além da Web3, metaverso, NFTs, quais são as outras tendências que você enxerga para os próximos anos no mundo da tecnologia? Onde vão estar as grandes oportunidades, Ricardo? Eu acho que é nessa descentralização, né, da internet. Eu acho que em grande parte aí vai aparecer as tendências aí dentro dessa Web3, a tecnologia blockchain vai descentralizar aí o poder, né, de banco central e fazer essas transações. E eu não tenho dúvida que a tendência do metaverso com os NFTs alinhada à tecnologia blockchain são as grandes oportunidades aí para você começar a minerar e vender seus produtos e colocar sua marca. Dentre as indústrias que deve passar e vem passando por grandes transformações, aliás, desde o início da internet, nós temos o varejo, né? Muito se fala sobre o futurejo, né? Qual que é o futuro do shopping center? Qual que é o futuro do varejo na tua visão, considerando essas novas tecnologias e tendências? Não, inclusive, tem um post que eu coloquei recentemente, mas eu vejo o shopping center se transformando, né? Porque não vai ser somente um centro de compras, né? Mas é um centro onde você vai ter a pessoa entrar dentro de um shopping center, vai ter toda a conexão de dados e toda aquela personalização do cliente, do consumidor, né? E cada vez mais, com a tecnologia, a entrada do 5G, você vai conseguir, com os dados, saber exatamente e oferecer produtos
né, para essa pessoa e vai ser um centro de conexões, né? Essa pessoa vai estar dentro do shopping center, personalizada com os produtos que ela pode adquirir e, obviamente, fazendo parte das comunidades, né, associada a todos esses dados. Então, dados vai ser cada vez mais uma fonte importante para que os shopping centers, o varejo, saiba exatamente quem é aquele consumidor, qual é o perfil de compra, o que que ele faz e que comunidades ele pertence, para que produtos, né, e serviços sejam oferecidos da maneira com que ele seja influenciado pela compra. Mas, por outro lado, tem um desafio, que o consumidor, cada vez mais com dados na mão, ele não vai ser facilmente influenciado. Ele vai querer saber o que a empresa faz, a gente vê os consumidores mais exigentes, né? Se você fere o meio ambiente, se você é uma empresa ética, porque também tem dados acessíveis. Então, é uma faca de dois gumes, né? O varejo, né? O consumidor tem dados na mão, assim como o varejo. Então, influenciar o processo de compra vai ser difícil, mas as empresas que tiverem essa mineração e souber usar esses dados, porque não é simplesmente gerar dados e ter esses dados na mão, mas o que fazer com eles? E essa é a grande dificuldade das empresas. Como é que eu crio essa cultura data-driven, né? Das empresas terem uma cultura baseada a dados para que esses dados eu possa fazer uso e influenciar meu consumidor na compra. E isso não é só varejo, né, Luiz? Eu entendo que qualquer empresa. E eu entendo também que uma grande tendência não é a marca simplesmente vender aquele produto, mas vender o que ela tem dentro do seu ecossistema, né? Então, a gente vê empresas do ramo farmacêutico, por exemplo, vem se associando a marcas de clubes de futebol e, entre aspas, colocando o seu produto dentro dos próprios estádios e dizendo assim: olha o poder de influência. Você sai do seu produto, do seu nicho, né? E vai usar o seu ecossistema para conseguir colocar o seu produto e conseguir vender. E aí, obviamente, de novo, né, vem os dados. Da onde vem esses dados? Ah, vem do cara que é fã-clube, fã de determinado clube, né, de futebol. E ele está comprando um produto dentro do estádio e fala: bom, estou associando minha marca ao meu clube. Então, dá essa sensação de que ele faz parte daquela comunidade. E eu vejo que muitas empresas estão tendo sucesso já usando o ecossistema. Muito mais do que desenvolver um produto, é desenvolver um ecossistema, né? Muito mais do que construir uma marca, é construir um ecossistema em torno daquela marca, é fazer com que aquele consumidor se sinta parte daquela tribo, se sinta diferente por fazer, ou privilegiado por fazer parte daquela tribo. E isso está muito associado à questão da experiência do usuário, né? Quer dizer, o shopping, ir ao shopping sempre foi uma experiência, mas essa experiência vai ser cada vez mais transformadora e desafiante para as marcas, né? Sem dúvida. E vou um pouco mais fundo no que você está dizendo. Não só criar um ecossistema, mas ajudar seu ecossistema a ter sucesso. Por exemplo, a Renner faz isso, né? Ela criou uma transformação digital e ela ajuda que os seus parceiros dentro do ecossistema também tenham sucesso. Ela acredita que se ela fizer isso bem, ela vai conseguir alavancar a transformação também do seu ecossistema e melhorar a experiência do cliente. E você tocou num ponto certo. As empresas que estão tendo sucesso, de todas que eu tenho falado, as que mais têm tido sucesso, é o foco no cliente e na experiência do cliente. E como é que eu resolvo essa dor? Então, às vezes, eu ouço, e mesmo quando eu falo com empreendedores ou gerentes ou executivos, falo: para que você quer melhorar a tecnologia? Melhora a experiência do cliente. Essa tecnologia vai melhorar a experiência do cliente? Se ela não for, não se preocupa com isso, se preocupa na dor do seu cliente. Como é que você cria uma experiência da qual ele sinta realmente, ele veja valor, tanto no serviço ou no produto que você vende. Se isso vai melhorar a experiência do cliente, vá em frente. E um outro ponto que você trouxe foi a agenda ESG, né? Essa construção da marca, da experiência da marca, desse ecossistema da marca, passa muito pelo comportamento dessa marca na área ambiental, na área social, na questão da diversidade. Isso também hoje é cada vez mais levado em conta pelo consumidor na hora de tomar uma decisão de se relacionar com essa ou aquela marca, né?
Sem dúvida. Eu falo da transformação digital verde, né? Eu acho que, né, penso que muito em breve a gente já estamos olhando, né, quais são os KPIs, né, de transformação, né, na área ambiental, como é que você está, em termos de poluição, em termos de preservação ambiental, como é que e o consumidor está cada vez mais comprando menos, justamente para não afetar tanto o meio ambiente. Então, o consumismo, né, aquela coisa consumista que a gente tinha, né, das outras gerações, a gente vê uma certa inibição justamente por precaução ao meio ambiente. Então, essas coisas a gente tem que ficar atento. Em termos de governança, né, ética e principalmente diversidade. Então, as empresas vão ter que mostrar, né? Não é simplesmente dizer que estão fazendo, mas como é que você mostra essa transformação e essa aderência a essa prática ESG. Então, essa é uma outra tendência que não só tecnológica, mas que vai continuar forte nos próximos anos e cada vez mais forte. Além de você nos brindar aí com todo esse conhecimento, você é professor convidado da Fundação Dom Cabral, é palestrante, você também tem uma atuação importante no mercado de startups, é associado do BR Angels, é investidor anjo. Por que você decidiu investir em startups? E já aproveitando essa pergunta, qual que é a tua expectativa para o ecossistema de startups esse ano, já que a gente passou um ano de 2022 tão desafiante, com queda de valuations das empresas, demissões, enxugamento? Qual que é a tua visão aí para este e para os próximos anos? Acho que não vai. Eu acho que tem muitas ideias sendo repetidas e essas ideias já existem, né? Então, está aparecendo muitas ideias que já não são tão disruptivas, mas tenho certeza que, de novo, quando a gente olha as oportunidades que surgem com a tecnologia e as boas ideias que vão melhorar a experiência e resolver uma dor do cliente, essas vão ter um bom investimento. Respondendo a tua pergunta, por que eu decidi ir para o mercado de startup, como eu te falei, eu sempre tive essa veia inovadora. Eu acho, né, penso que você ajudar as startups, sendo através de uma mentoria, seja através de um investimento anjo, a um empreendedor poder alavancar e transformar a sociedade de uma forma inovadora, é algo que, para mim, faz parte do meu propósito de vida. Então, eu acho muito legal estar nesse mundo de startups, pela veia inovadora, dois, para ajudar a empreendedores a transformar, e três, para ajudar também a sociedade como um todo a se transformar. Que é o meu momento de vida, né? Então, hoje eu tenho essas atividades justamente porque eu faço um trabalho social na Dom Cabral, através do Centro Social Dom Serafim, é um trabalho de transformação digital e gestão estratégica para transformar as organizações do terceiro setor, que para mim é um trabalho que a Fundação faz que é fantástico. O segundo ponto, eu dou aula na Fundação justamente sobre esse tema de transformação digital, né, como professor convidado. Tem essa EdTech de tecnologia, porque eu acho importante, né, trazer a experiência, né? A gente, como eu, com mais 3 sócios, fizemos uma EdTech voltada justamente com experiências na prática, que a gente já viveu muito, né? Juntos nós temos mais de 100 anos de experiência e a gente, obviamente, trazendo no nosso networking executivos que já passaram por problemas de cibersegurança, de problemas de tecnologias disruptivas, de transformações, e que é importante eles estarem aí e se atualizarem. Faço parte aí da BR Angels, como eu já disse, né, pelo tema de inovação e conselho consultivo, né, para as empresas nessa transformação. Então, se tudo isso eu ajudar a transformar pessoas e organizações, eu acho que eu estou cumprindo o meu propósito de vida, né? Que é aquela história, descubra o seu porquê. E eu já descobri o meu porquê, que é transformar e ajudar as pessoas e organizações na transformação, seja ela digital ou cultural. E é isso que eu tenho feito e buscado fazer. Não só é um belo propósito, como é um propósito muito bem-vindo que a sociedade, o mercado, o ecossistema precisa muito, que é conhecimento. O que você acha que falta para o Brasil
ser um dos motores mundiais da inovação? Ou o Brasil já é um dos motores mundiais da inovação? Ou ainda falta algo? O que seria para que a gente pudesse embarcar de vez e ser um protagonista dessa economia da inovação? Penso que a gente, de uma certa forma, é bastante inovador, como você colocou. Inclusive, a gente vê vários hubs, né, tanto de startups aí espalhados, a gente vê em Piracicaba, a gente vê no Rio, a gente vê no Nordeste, e a gente vê várias empresas aí gerenciando, e muitas entrevistas que eu faço com o C-Level me surpreende porque as empresas brasileiras falam, né, as matrizes, né, as filiais no Brasil, dizem o seguinte: ah, nós implementamos e usamos isso globalmente, né? Então serviu de exemplo para a matriz, né, e para a gente fazer depois a entrega de maneira global. Então mostra o poder da nossa inovação. Eu acho que precisa acontecer a gente ter uma reforma para que as coisas sejam mais rápidas e menos burocráticas, né? Então a gente vê aí, está no na pauta a reforma tributária, e quanto tempo se perde, né, para as empresas fazerem o levantamento contábil, né, e a gente está numa posição não muito privilegiada. Alavancar iniciativas que ajudam as empresas a serem mais produtivas e eficientes, acho que ajudaria bastante a nossa inovação. E acho também que tem muito falta de conhecimento das empresas em saber que existem leis que ajudam a inovação, né? Então, leis do bem, lei da informática, que muitas vezes, pela dificuldade, as empresas não têm esse conhecimento e que poderiam estar usando esse budget que o próprio governo dá em prol, né, de fazer inovações, né? Então, e acho que as empresas vão ter que a pandemia já ajudou bastante, mas ainda vai ter um bom caminho aí para as empresas, para fazer a transformação. Que, na verdade, Luiz, eu nem chamo de transformação digital, né? Eu chamo de estado perpétuo de transição, né? Porque você nunca para. É um momento que você tem que continuar, analisar tendências, avaliar sua estratégia, né? E sempre com aquele foco no cliente. Você não acha que tem também aí um gap entre o mundo acadêmico e o mundo corporativo? Você vê no Vale do Silício, por exemplo, muitas empresas importantes, Google, Facebook, acho que as grandes, as giants, né, as gigantes da tecnologia no Vale do Silício, que nasceram dentro das universidades. Você não vê esse movimento acontecendo muito aqui no Brasil. Você não acha que as universidades brasileiras precisariam estar mais conectadas com o universo corporativo, ou eu estou enganado? Isso não faz sentido? Eu penso que, cada vez mais essa é uma tendência para acontecer, né. A gente vê algumas, iniciativas das universidades estar cada vez mais conectado e trazendo pessoas do mundo corporativo para estarem inseridas, dentro do mundo acadêmico, para que essa esse gap, né, ou esse vale, como você colocou, seja um pouco menor. E como você falou, né, existe um trabalho, né, um longo caminho aí a ser feito, mas quanto mais as universidades trouxerem esses executivos, esse mundo, se conectarem, né, os 2 mundos, eu acho que vai ser bem melhor e ajudar. Já existem movimentos, eu conheço a Fundação Dom Cabral é uma delas, existem outras escolas de negócio fazendo isso, mas eu acho que e vejo até universidades que não faziam, né, que não vou nem citar o nome, mas que já estão fazendo atividades como essa. E não só nos temas, ô Luiz, mas eu penso também que vai existir uma transformação na área da educação, né? A maneira como a gente aprendeu, eu e você, com uma lousa e o professor, né? Hoje já se está em tecnologia, e se a gente não pensar, se as escolas, né, não pensar de uma maneira gamificada, diferente de fazer, de passar o conhecimento, eu acho que elas vão perder muito mercado, né. Então é a história de você olhar as tendências. Essa geração, está conectada no se com o que você está falando, ou ela daria mais atenção se você fizesse uma aula ministrada e gamificada dentro do celular? Então essas são as tendências que a gente precisa olhar na área de educação para ver se o que a gente está ensinando e da maneira como nós estamos ensinando, se é realmente o que o nosso, entre aspas, cliente, ou seja, estudante, está disposto e vê valor pelo serviço que está sendo prestado. Muitíssimo obrigado, Ricardo. Super papo. Obrigado pelos teus ensinamentos, pela aula. E
Vamos em frente, vamos acompanhar essa, como você disse, constante evolução da transformação, porque a tecnologia, como a gente falou do metaverso, né, uma coisa que hoje pode parecer algo completamente fora de propósito, mas quem perder esse bonde provavelmente vai perder o bonde da história e vai deixar de abraçar oportunidades importantes aí para o desenvolvimento de novos negócios, né? Muitíssimo obrigado, Ricardo. Obrigado você, Luiz, pelo convite. Grande abraço e boa noite aí.